o YouTube, né? Eu tô aqui animado porque faz muito tempo que eu quero voltar a fazer YouTube e sempre tem alguma coisa que acontece A, acontece B, e na verdade nunca tem momento certo pra gente fazer as coisas que a gente quer fazer, né? As coisas simplesmente acontecem, as coisas vão mudando, e se a gente não criar coragem de sentar e fazer, as coisas nunca saem da nossa vontade, do nosso desejo, né? E eu foquei, eu canalizei a minha vontade de fazer as coisas nos últimos anos a trabalho, a minha família e ao meu segundo filho, né, o Benjamin, que gerou muito ali, uma densidade de esforço muito grande nessas coisas da minha vida. E agora a gente está chegando num ponto que as coisas estão mudando, a dinâmica está voltando a ser um pouco diferente e eu espero que eu consiga me forçar a fazer vídeo do YouTube. Mas vamos lá, vamos contar primeiro onde a gente estava, onde a gente está, para onde a gente quer ir. Então, quando eu fazia muito vídeo aqui no YouTube, a dinâmica era muito diferente. Assim, eu trabalhava na época na Pure, né, a última época que eu estava fazendo bastante vídeo aqui, eu trabalhava na Pure. Eu trabalhava bastante, mas eu tinha até uma boa quantidade ali de horas ociosas. Estava trabalhando 100% home office no final aqui do YouTube, quando eu estava fazendo aqui no YouTube. Não ia para o escritório, o Benjamin estava para nascer o Benjamin, na verdade, né? No começo que ele tinha nascido, ainda fiz um pouquinho de vídeo, mas logo depois eu parei. E aí, logo depois que o Benjamin nasceu, a dinâmica aqui na casa mudou muito, né? Assim, muito esforço ali nosso, da casa ali em cima do Benjamin, todo o foco em cima daquilo. Um pouco depois que o Benjamin nasceu, um ano depois que o Benjamin nasceu, eu saí do meu emprego e fui para o Google, onde eu estou até hoje. Eu estou há 3 anos e meio no Google. A dinâmica no Google é muito diferente da dinâmica que eu tinha na Pure e na HPE, era assim, muito diferente. A intensidade do trabalho é muito maior e o que acaba acontecendo é que ciclos mentais não são tão livres assim, vamos assim dizer, né? Assim, realmente uso todo ali, uso uma quantidade enorme de esforço ali no trabalho, uma quantidade enorme de esforço ali nas crianças e na família, e aí acaba sobrando pouco para as outras coisas. E agora a gente está chegando num ponto, na verdade, que o Benjamin está mais velho, as coisas na dinâmica na casa estão voltando a funcionar de uma forma mais fluida, mais normal. O trabalho também, depois de um monte de mudanças que eu tive dentro do Google, no último ano eu estou numa divisão que eu estou realmente muito feliz com o que eu estou fazendo, as coisas que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e aí eu consigo encaixar ali uma meia hora aqui, uma hora ali e tal, para poder fazer coisas que eu quero, como por exemplo isso aqui. Então esse é onde a gente estava, onde eu estou hoje. O que eu quero fazer no futuro? Eu quero falar de coisas que estão me dando prazer nos últimos tempos, né? Primeira coisa é falar, que eu quero fazer aqui no canal, é voltar a falar da vida de expatriado, né? De viver em outro país, as coisas que estão acontecendo, como está a dinâmica aqui, falar um pouquinho sobre migração, porque tem muita coisa de migração acontecendo. E assim, no fundo, não é eu dando uma notícia, porque não estou aqui para fazer isso, mas contando um pouco sobre a minha experiência sobre o que está acontecendo, né? Porque a minha experiência é um nicho assim muito pequenininho, né? Assim, a experiência que tem ali em volta é muito maior que a minha experiência, né? A minha experiência é muito de um nicho muito específico. Mas eu quero falar para vocês a minha visão de algumas coisas e por que eu tenho algumas ideias na minha cabeça sobre alguns assuntos bem específicos. Segunda coisa é tecnologia, né? Tecnologia é uma coisa que é o meu core, né? É o meu trabalho, é uma das minhas paixões. Tem muita coisa acontecendo em tecnologia no mundo. Então, a gente pode falar sobre realidade aumentada, a gente pode falar sobre robótica, a gente pode falar sobre coisas em geral que eu sempre falava sobre Apple, sobre isso, sobre aquilo. Então, isso é a segunda coisa que eu quero falar, que eu sempre falei bastante e quero voltar a trazer aqui para o canal. A terceira coisa é assim, eu sempre fui maluco por Fórmula 1. E o que acontece é que logo depois que eu mudei aqui para os Estados Unidos, cara, a transmissão era tão ruim aqui na ESPN que eu simplesmente perdi a vontade de assistir Fórmula 1. E na época que ainda era com o Bernie Ecclestone, Fórmula 1 na internet era um negócio meio que proibido. Assim, o Bernie proibia canal de YouTube, Instagram, o que fosse da Fórmula 1. Então, assistir Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos, por não ter mídia social e a transmissão ser muito ruim, eu meio que perdi o interesse na Fórmula 1. E o que acontece é que desde que a Liberty Media comprou e aí abriu, né, para poder ter YouTube, ter um monte de coisa ali em volta da Fórmula 1, as coisas realmente mudaram, e principalmente o aplicativo da F1 TV
que faz eu assistir a Fórmula 1 com qualidade, não a desgraça que era a ESPN, com aquela transmissão horrível, corte no meio da transmissão para poder fazer comercial. Cara, era muito ruim, vocês não têm ideia como é ruim a transmissão normal da ESPN aqui para a Fórmula 1. Então isso é uma coisa. E aí a outra coisa é que, assim como a minha paixão por Fórmula 1, tem a minha paixão por simulador de corrida. E eu estou numa jornada de simulador. Faz mais ou menos 3 anos que eu tenho um simulador, que era um, já fiz outro, assim, tiveram várias evoluções ali. E eu quero mostrar um pouco disso para vocês. Assim, que nem, por exemplo, agora, por exemplo, eu estou na minha 4ª wheelbase, que a gente chama aqui a base, onde tem um volante, e acabou de lançar uma essa semana nova. Eu comprei aqui vai ser a minha 5ª wheelbase nessa jornada, né? 5ª não, a 4ª wheelbase nessa minha jornada de experimentar coisas diferentes. E, cara, assim, junta minha paixão por tecnologia com a minha paixão por Fórmula 1, com a minha paixão por carro, tudo numa coisa só. Então, uma experiência bem única que eu quero compartilhar com vocês, que é extremamente divertido, tá? Outra coisa é viagem. Viagem é uma coisa que eu sempre fiz muito aqui no canal, fiz vlogs de viagem e tal, mas como a dinâmica da casa mudou, a gente acabou não fazendo mais. Mas eu tenho feito muitas viagens legais. A trabalho eu tenho viajado muito pouco, sei lá, 1, 2, 3 vezes ao ano no máximo a trabalho, mas tenho viajado bastante, eu e a Paty, para fazer algumas viagens eu e ela, e agora a gente vai começar a incluir cada vez mais descansos nessas viagens. Então, por exemplo, em 2023 a gente foi para a Costa Amalfitana. Aquilo ali daria a uns 4 ou 5 vídeos maravilhosos. A gente foi para a Espanha no ano passado, esse ano a gente foi para o Japão. O ano que vem, provavelmente, a gente vai para Londres e vai para a Coreia do Sul. Então, assim, tem um monte de viagem acontecendo com uma dinâmica muito diferente, porque quando eu viajo a trabalho, a dinâmica é muito reunião, restaurante, hotel. Aí reunião, restaurante, hotel. E aí, puta, viajando você com a tua família, a dinâmica é muito diferente, né? E não é mais a viagem para Disney, é uma viagem mesmo, de conhecer um lugar, conhecer uma cultura. Eu quero comecei a trazer cada vez mais isso para vocês aqui. A outra coisa que é o negócio de vlog, projeto de casa, né? Assim, vlog é um negócio que requer uma quantidade absurda de tempo de edição de vídeo. Por isso que é uma das coisas que eu acabei parando de fazer, por causa disso, que tempo de editar vídeo é muito longo. E eu quero tentar fazer os vídeos o mais raw possível, tipo esse aqui. Eu vou tirar da câmera, só vou cortar o início e o fim e vou colocar no YouTube e é isso. Porque eu prefiro gastar o tempo gravando do que o tempo editando. Porque o tempo editando vocês não aproveitam tanto. O tempo de eu falando vocês aproveitam muito mais. Então é melhor trazer conteúdo do que trazer edição, né? Tem tanto canal bom em edição no YouTube, que escreve um negócio cinematográfico e tal. E aí, de vez em quando, eu vou fazer um vlog de uma coisa muito específica que eu quero trazer para vocês, tipo viagem, né? E aí também alguma outra coisa muito específica da nossa vida. E aí tem outro lado que é projeto. Sei lá, no começo aqui, alguns anos atrás, né? Quando a gente comprou a nossa casa, a gente fazia um monte de projeto. Vou fazer uma parede aqui, fazer isso aqui no quadratura, fazer isso aqui. E eu fiz vários projetos que a gente documentou e fez meio que vlogs disso. E agora, depois de alguns anos sem fazer nada, a gente está voltando a querer fazer coisas aqui na nossa casa. Então trazer isso para vocês é uma das coisas que eu quero. Tipo, eu quero fazer uma mudança no Playroom, sei lá. Puta, vou mostrar para vocês como a gente pensou, o que a gente vai fazer, como, e tentar trazer isso no meio que formato projeto, vlog, né? Próximo ponto é carreira. Quero trazer para vocês conteúdo de carreira. Então, falar coisas, experiências de carreira que eu tive, mas também tentar pegar, por exemplo, vocês fazendo perguntas para mim específicas sobre carreira. Carreira no Brasil e carreira aqui são muito diferentes. E eu poder fazer um vídeo falando sobre, numa situação assim, eu faria um approach A, B, C ou D, ou eu contando histórias específicas de carreira que aconteceram comigo aqui, né? É o que fizeram eu crescer na minha carreira. Então, eu quero tentar trazer um pouquinho disso para vocês, e não só contando casos meus, mas tentando também ajudar talvez vocês que estão aí do outro lado, vocês mandando, Edu, eu tenho um emprego no Brasil que me ofereceram uma transferência para Texas. O que você acha sobre isso? Ou whatever, né? Você vem com uma pergunta e eu tentar responder isso e tentar fazer um vídeo sobre aqui no canal. O outro ponto, que é a fase que eu tô agora, né? Acho que você tem, assim, que é finanças, e mais finanças atrás da aposentadoria. Você tem fase ali na sua jornada da vida financeira, né? E eu tô naquela fase na qual eu já tenho mais do que eu preciso,
mas ainda não tenho o que eu quero para poder me aposentar. Então, estou aqui no meio do caminho aqui. Então, eu tenho que chegar daqui para chegar até aqui no final. Mas o mais importante é como que eu vou chegar no final e como que eu vou fazer para viver depois que eu decidir parar de trabalhar. E uma coisa é você parar de trabalhar porque você quer, e a outra coisa é porque você precisa parar de trabalhar por um problema de saúde e tal. Então, assim, eu acho que você chegar aonde você quer o mais rápido possível é legal, mas chegar lá sem você prejudicar aproveitar a tua vida aqui antes. Então, eu quero falar um pouco sobre vocês, finanças, aposentadoria e coisas assim, tá? E aí, para fechar, eu quero voltar a falar de uma coisa que eu falava de vez em quando, que é sobre carro, que é uma das minhas paixões, e eletrificação, né? Então, aqui em casa, por exemplo, a gente tem 2 carros elétricos. Então, o meu carro, que eu troquei faz 2 anos, e o carro da Padre trocou faz 1 ano e meio, os 2 são elétricos. E, 2 carros elétricos, como é que a gente age, como é que a gente faz as coisas, o que tem sido bom, o que tem sido ruim, o que é mito, o que é verdade, né? E aí também, às vezes, a gente acaba experimentando outros carros, ou porque a gente teve que viajar e alugar um carro, ou porque meu carro está na concessionária e me deram um carro de empréstimo, que algumas semanas atrás estava com uma Macan elétrica, e eu tive uma Macan Turbo, que eu gostava muito da Macan Turbo, mas eu achava, principalmente, o interior da qualidade do interior era boa, mas muito defasada, parecia um carro da década de 90, literalmente, assim, sem tecnologia nenhuma dentro do carro. E a Macan elétrica, não, a Macan elétrica traz aquela experiência fantástica da Macan Turbo, com assim, uma cabine muito mais moderna, né? Então, cara, é um vídeo, assim, um carro que deve fazer um vídeo muito legal. Infelizmente, eu não tive tempo de fazer, eu não estava nessa pegada de voltar a fazer YouTube, mas é o tipo de oportunidade que eu quero usar para trazer aqui para vocês, tá? Assim, primeiro, espero que vocês tenham gostado, se você me acompanhava, né? E agora espero que volte a acompanhar, que eu estou voltando para o YouTube. Segundo, é que eu quero voltar realmente a fazer isso. Então, para você me ajudar a voltar, faz um comentário aqui, dá um up aqui nele. Fala, pô, Edu, isso aí, volta, qualquer coisa, só para saber se vale a pena eu voltar a fazer, né? Se, assim, eu gosto de fazer, eu tenho interesse em voltar a fazer, mas também fazer e não ter interesse é uma coisa complicada, né? Mas, mesmo assim, eu sou um cara teimoso, eu vou fazer por um tempo, vamos ver se eu consigo ter ali a disciplina de fazer de forma constante, tá bom? É isso aí, obrigado por você que assistiu o vídeo até agora, até a próxima, tchau, tchau!